Meu nome, Cláudio José Airosa Rosieri, e esta é a parte 4 de Agenda Globalista. Que se olhasse essa foto aí, não é a notícia, é a foto. Thiago vai. Você tem outra do ampliado do pescoço. Olha a foto do cara. Dá uma olhada. Você tá vendo que esse aí é o Tonho do ampliado do pescoço. Olha a foto do cara. Dá uma olhada. Você tá vendo que esse aí é o Tonho da Lua, né? Você já viu? Agora eu só vou ampliar a foto do pescoço dele, só. Depois você não vem, pode pôr, Thiago, você não vem falar aqui que eu tô fazendo Photoshop, que eu não tô fazendo bosta nenhuma, só tô ampliando a foto pra você. Só tô ampliando a foto pra você. Tá? Seu Tonho da Lua, que eu falo sempre aí, que você fala que pastor viaja, que o presunto não é presunto. Não, presunto, que presunto? O pastor fica falando presunto. Olha aí, cara. Olha aí. Põe a foto normal de novo, Tiago, faz favor. Olha a foto dele, olha o pescoço, irmão. Por que você não presta atenção nessas coisas? Tá no jornal isso aí hoje. Essa foto tá no jornal hoje. Como é que você não vê isso aí, meu querido? Como é que você não presta atenção? Eu tenho que vir aqui mostrar pra você que o troço tá amarrado, que o pescoço dele tá com uma corda. Sou eu que tenho que vir aqui mostrar pra você que isso é igual cadarço de tênis, de calça com elástico. Quando você põe uma calça com elástico, você amarra com cadarço. Será que você não vê isso? Essa foto tá aí hoje em todos os jornais. E você não olha, você não presta atenção. Aí os caras falam que eu sou louco. Que eu que sou maluco, que tô aqui criando uma pantomina, ou mima, ou rima, ou shima, ou sabe Deus que diabo é. Olha aí, irmão. É só você ampliar a foto. Como é que as pessoas não veem isso? Os caras nem disfarçam, irmão. Nem disfarça. Né? Esse já é o terceiro diferente. Esse é o terceiro diferente. Eu te mostrar as fotos aqui, você vai ver que depois que o presunto virou presunto, já é o terceiro diferente. Primeiro era a Ruth, depois era a Raquel, agora é o Tonho da Lua. Eu te mostro as fotos. O outro era gordo, baixinho, orelhudo. Depois veio aparecer o outro cara de japonês e agora esse é o terceiro. Só que você não vê. Daí você fica assim, ai, mas por que ninguém fala nada? Porque não é interesse de ninguém falar nada, caramba. Não é interesse de ninguém. Mas nós não somos obrigados a aceitar isso também, somos? Ou nós temos que aceitar também? Não, é uma máscara que tá ali, o cara tá com uma máscara, fechou aqui, beleza. Tá todo mundo vendo, ninguém é cego. Você pode ser idiota, mas cego você não é. Né? Você vê que ele tem sotaque carioca, sendo que o Lula é nordestino. Era, né? Que ele morreu. Era nordestino. Esse aí tem sotaque carioca. O Lula era um cara semi-analfabeto. Esse cara é alfabetizado. Ele usa os S's, os C's corretamente. As conjugações verbais adequadamente. Fala as frases completas no plural adequadamente. Qualquer pessoa sabe que é diferente. A assinatura é diferente. Ou não é? Entendeu? Ou não é? Tô te mostrando aqui, sempre que pinto uma foto nova, eu te mostro o defeito da máscara. Sempre eu te mostro o defeito da máscara. Eu tô te mostrando o defeito da máscara. E os caras têm tanta convicção que ninguém vai fazer nada que ele podia fechar aqui, né? Colocar uma gravata, né? Aí não ia aparecer, ó. Entendeu? Aí não ia aparecer. Não é?
Irmão. Porque se fosse toda a pele corretamente enrugada, a de baixo também tava, né? Então por que a de baixo tá esticada e em cima tá desse jeito aí, amarrada? Parece que tá com nó, parece que tá com furo ali, com uma traqueostomia, né? Não é? Hoje, na rua, passando em frente a uma banca de revistas, eu não acreditei no que eu vi. Exposta na banca, uma revista Veja, com a capa contendo a foto do presidente Lula de perfil, em close, mostrando nitidamente a máscara usada por ele. Olhem só, prestem bem atenção aqui, nesta foto, exatamente aonde a seta está passando, o limite da máscara. Agora aqui, vocês podem ver a mesma foto ampliada e a seta correndo de cima até embaixo pela limite, aonde termina a beirada, onde fica a beirada da máscara. Dá para acreditar nisso? A Veja coloca isso na cara de todo mundo, para todo mundo ver. E aconteceu um fato curioso, porque esses assuntos eu não comento na rua com ninguém. Mas como eu estava na loja e eu vi essa foto, e inclusive nessa loja, quem fica ali no balcão da loja é uma pessoa conhecida, conheço ele assim, mais ou menos, não converso esses assuntos com ninguém, muito menos com ele, mas para saber, para fazer um teste a respeito do que as pessoas pensam, eu perguntei, mostrei a foto para ele, perguntei para ele se ele conseguia ver alguma coisa estranha na foto, né? Alguma coisa diferente. Ele olhou, não conseguiu ver nada. Me perguntou, mas o que você está vendo? Eu falei, olha aqui, mostrei para ele. Isso aqui não é o presidente, isso aqui não é o Lula. Isso aqui é uma máscara usada por uma pessoa qualquer. Ah, você precisa ver a reação dele. Por que eu coloquei este assunto aqui? Por que eu mencionei este assunto? Ora, eu pergunto a vocês, esta farsa que está acontecendo hoje seria a primeira na história? Ou já aconteceu isso antes? Já aconteceu isso antes, só que antigamente as coisas eram mais bem feitas, com certa discrição, de forma sutil. Agora não. Agora é feito esculachado de qualquer maneira. O cara pega um troço, amarra aqui de qualquer jeito, uma máscara toda enrugada, pega um cadastro de tênis, amarra aqui, ou uma borracha, alguma coisa. Não tem nem o trabalho de fechar e colocar uma gravata para trabalhar, porque todo mundo está sabendo mesmo. A bagaça, está todo mundo junto na mesma bagaça. Ninguém fala nada porque não interessa, fica de bico calado. Só o povo que é enganado, que fica aí dormindo de touca. Mas já aconteceu isso na história? Já. Eu, por exemplo, tenho este livro aqui, ó, intitulado Ocultismo e Teosofia, do autor Laurentos, em que ele fala, na página 119, ele comenta o seguinte: nos dias em que os europeus forem senhores das margens do Indo, Caxemira e Chandrabhaga, aparecerão monarcas de mau espírito, gênio violento, mentirosos e perversos, com vistas aos dois monstros do ciclo atual, ou sejam, Hitler e Mussolini, este de fim tão trágico, enquanto o outro gozando as delícias da sua pseudo-morte. Ou seja, o que ele está falando aqui é que este, Mussolini, teve um fim trágico, como realmente teve. Morreu já virado, pendurado por uma corda, enforcado de cabeça para baixo. Enquanto o outro, que é o Hitler, gozando as delícias da sua pseudo-morte. Ora, o que ele está falando aqui é que enquanto Mussolini morreu, o Hitler estava gozando na época as delícias da sua pseudo-morte. Ora, vocês me dirão, ah não, esse cara aí ele é fake news.
fazedor de fake news. Ele é teórico da conspiração. Papel aceita qualquer coisa, ele escreve qualquer coisa e tudo bem, fica por isso mesmo. Papel aceita qualquer coisa, né? Bom, tudo bem que papel possa aceitar qualquer coisa. Este sujeito aí, ele colocou esse nome, Laurentus, como um pseudônimo. Porque aqui ele mostra o nome dele. O problema foi o seguinte, esse livro aqui, uma parte do livro foi escrita pelo autor esotérico Mário Roso de Luna. E ele completou o livro. Então, para não lançar o nome dele como sendo o autor do livro, ele lançou o pseudônimo Laurentus. O nome dele ele é Henrique José de Souza, conhecido como Professor Henrique José de Souza. Em 1924, fundou em Niterói, Rio de Janeiro, a escola iniciática que hoje tem o nome de Sociedade Brasileira de Eubiose, SBE, com unidades no Brasil e em outros países da América e da Europa. Divulgou a sua filosofia através da imprensa, palestras públicas e cartas às unidades da Sociedade Brasileira de Eubiose, cuja correspondência inédita supera 4.000 páginas e é o cerne do ensino da escola. Seus artigos na revista Dharana, órgão oficial da Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada em 1925, chegam a 1.500 páginas. Livros publicados, vários livros, e continua falando. Não interessa, mas o fato é que ele é muito conhecido. Pelo menos num ramo esotérico. Das pessoas, pelo menos entre uma parte de pessoas que se dedicaram ao conhecimento, ao estudo do esoterismo. E ele é o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, cuja sede se encontra aqui em São Lourenço. Então, ele deve ter algum conhecimento para falar sobre isso, né? Agora, de qualquer forma, ainda que queiram atribuir a ele a qualidade de teórico da conspiração ou fazedor de fake news, como é a mania hoje em dia, pode até ser, não vou nem discutir. O fato é que eu vou trazer aqui agora para vocês uma reportagem sobre a sobrevivência de Adolf Hitler à Segunda Guerra Mundial. E é um fato incontroverso. Então, por favor, assistam e prestem atenção. Eu só falo daquilo que eu posso comprovar. Eu não sou fazedor de fake news, nem sou teórico da conspiração. Se eu tenho documento que prova, eu mostro e falo. Então, é o que eu vou fazer aí agora. Assistam, por favor, e prestem atenção. Esta é a primeira vez que se sentem livres para falar. Não podiam falar porque todos esses homens prestaram um solene juramento de não revelar nunca o que havia ocorrido em 1945. E agora, depois da queda do Império Soviético e a KGB totalmente sumida dentro do Império, eles se sentem livres para falar e contar tudo o que realmente aconteceu e o presenciaram. O general Mikhail Mistrin era responsável pela inteligência militar durante a Operação Berlim do Exército Soviético. Bem, uma das nossas missões no fim da guerra era encontrar o bunker de Hitler e de seus mais apegados. Eu me refiro a Eva Braun, Goebbels e todos aqueles que lhe eram próximos e que ficaram ao seu lado até o derradeiro fim. E naquele momento, prender Hitler com vida seria uma vitória. Não só uma vitória militar, mas uma vitória pessoal de Stalin contra o homem que lhe havia traído em 1941. Hitler e Stalin não foram sempre inimigos. Em 1941, 18 meses depois de firmar um pacto de não agressão com o líder soviético, Hitler lançou uma traidora e brutal invasão de surpresa contra a União Soviética. Sempre estive certo de que Stalin considerava Hitler um aliado
Muitos não gostam do que eu estou dizendo, mas Stalin estava seguro de que poderia fazer grandes coisas com a ajuda de Hitler, com as suas ideias, o seu poder, o seu exército e seu potencial. Bem, na verdade, Stalin achava que os dois juntos poderiam conquistar o mundo inteiro. As obsessões de Stalin se converteram em uma vingança pessoal contra Adolf Hitler. Recomendou a missão de encontrar o Führer a um corpo de agentes secretos que iriam lhe informar diretamente. Eram conhecidos pelo nome de Smersh, que significa morte aos espiões, pois os membros formavam o coração da segurança montada por Stalin. Imediatamente após a queda de Berlim, os oficiais da Smersh começaram uma frenética busca na chancelaria, o quartel-general de Hitler e sede do poder. Não encontraram nada além de ruínas e escombros, restos e pedaços do reino que aspirava a governar o mundo com uma violência selvagem. No jardim da chancelaria foi achada a entrada de um bunker. Os soviéticos ignoravam sua existência, mas em seu interior eles descobriram o último refúgio de Adolf Hitler. Encontraram sua cama e seu salão, mas nenhum traço de Hitler. O Major Orlovsky era encarregado do Smersh em Berlim. Em 2 de maio, membros da 79ª Divisão de Infantaria descobriram os cadáveres horrivelmente queimados de Goebbels e sua mulher Magda. Eles estavam na entrada do bunker da chancelaria. Junto com eles estavam os corpos dos seus 6 filhos, que haviam sido envenenados. Goebbels e a sua mulher Magda se mataram. Seus corpos foram queimados com gasolina. Mas antes que se matassem, eles envenenaram com cianureto seus 6 filhos. O Smersh reconheceu os corpos através do vice-almirante Erich Boss, um oficial nazista capturado que identificou os corpos de Goebbels e sua família. O coronel Ivan Blaschun, era o encarregado da segurança das operações do Smersh em Berlim. Dei a ele a ordem para organizar a identificação dos cadáveres. Eu era responsável. Quando o vice-almirante, Boss, viu a família Goebbels, ficou muito deprimido, pois eram seus amigos. Desesperado e muito chateado, ao voltar à prisão, cortou as veias com uma lâmina. Um pouco depois, caiu em pânico e começou a gritar. Foi preciso chamar um médico para estancar a hemorragia. Quando eu lhe perguntei por que havia feito isto, me respondeu que se um homem como Goebbels havia pago com sua própria vida e de sua família, não merecia continuar vivendo. Muitos dos seguidores de Hitler preferiram o suicídio antes de serem capturados pelo exército soviético ou pelos cruéis homens do Smersh. Entre eles se encontrava o general Hans Krebs, último chefe do Estado-Maior de Hitler. Krebs pertenceu ao leal círculo de Hitler no bunker, mas não havia sinais de Adolf Hitler. A partir do testemunho de vários oficiais nazistas, agora prisioneiros dos soviéticos, o Smersh começou a ter detalhes do que ocorreu dentro do bunker nos últimos dias da guerra. Os interrogatórios provavam que Hitler estava doente, que suas mãos tremiam constantemente. Para provar a eficácia do cianureto, Hitler envenenou seu cachorro, como também o de Eva Braun. Algumas horas mais tarde, em uma cerimônia improvisada no bunker, Hitler e Eva Braun casaram-se. Mas para o Marechal Zhukov aquilo não tinha importância. Stalin pedira-lhe que capturasse Hitler vivo. Vladimir Antonov, general de divisão do Exército Vermelho, chefe da unidade que conquistou a chancelaria de Hitler.
Bem, quando o Zhukovsky chegou à chancelaria, a primeira coisa que ele me perguntou foi: aonde está o Hitler? Eu disse: camarada Marechal Goebbels, ali está o general Hans Wert e um comandante da SS. Foram presos, mas não sei nada sobre Hitler. Zhukovsky disse: tem que encontrá-lo, coronel. Seja como for, entendeu, coronel? Até então, Hitler tinha conseguido iludir os soviéticos. Porém, 2 dias depois da tomada da chancelaria, encontrou-se um corpo não muito longe do bunker. Mikhail Khrushchevsky fotografou o cadáver. Fomos encarregados de ir à chancelaria para filmar Hitler morto. Quando fomos para lá, sabíamos que tinham encontrado o cadáver de Hitler. Mas nós nunca tínhamos visto o Hitler pessoalmente até aquele momento. Mas a partir de fotos e filmes que nos haviam mostrado, achamos que o cadáver era parecido definitivamente com o Hitler. Só que os alemães que foram identificá-lo não estavam certos. Uns diziam que era Hitler e outros diziam que não era Hitler. Então o coronel pegou uma folha de papel, fez um risco vertical no centro e começou tudo de novo. Quem havia conhecido o Hitler foram convidados, um por um, a ver novamente o cadáver. Então, eles teriam que marcar na coluna Hitler ou não Hitler, assim eles eram responsáveis. A maioria declarou que não era Hitler, mas alguns diziam que era Hitler. Foi difícil esclarecer se era ou não era Hitler. Depois chegou um patologista e pediu uma foto ou uma pintura que mostrasse o perfil de Hitler. Ele queria fazer avaliação de alguns detalhes da orelha. Comparou as orelhas da foto com as orelhas do cadáver. As orelhas são tão únicas quanto as impressões digitais. A partir desse exame, concluiu-se que aquele corpo não era de Hitler. Isso foi exposto aos militares, que chegaram à conclusão de que não era de Hitler aquele corpo, mas sim de mais um dublê do Hitler. A inteligência soviética sabia da existência de dublês de Hitler. Quando falam em dublês, sabe-se que é um número muito limitado. Não sei o número ao certo, mas haviam poucos. Evidentemente que era um segredo de Estado e que poucas pessoas, poucas mesmo, sabiam disso. Tanto que os dublês apareciam em diversos lugares ao mesmo tempo. Às vezes em Berlim, às vezes também em Frankfurt. Dependia também do número e eles apareciam em vários lugares ao mesmo tempo. Os homens do Smersh suspeitavam que o corpo parecido com o de Hitler havia sido colocado ali com a intenção de desorientar-lhes e afastar-lhes da verdadeira pista. Na conferência de Potsdam em 1945, Stalin acusou os aliados de terem ajudado a Hitler fugir para a zona de ocupação britânica. Havia nascido então a Guerra Fria. Portanto, o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, o professor Henrique José de Souza, por algum motivo que eu desconheço, sabia muito bem o que estava falando a respeito da sobrevivência de Hitler, pois foi confirmado por este documentário televisivo de que generais de Stalin sabiam sobre a existência de dublês. O próprio fotógrafo que foi fazer a pesquisa e fotografia confirma a existência de dublês. A inteligência soviética e os Smersh tinham conhecimento da existência
de vários dublês de Hitler, que não era um nem dois, eram mais. E o próprio Stalin acusou os aliados de terem ajudado na fuga de Hitler para a zona de ocupação aliada. Portanto, as palavras do professor Henrique José de Souza, no seu livro Ocultismo e Teosofia, estão mais do que confirmadas. Fato importante a ser mencionado é que a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada por Henrique José de Souza, concedeu ao nosso então presidente da República, Juscelino Kubitschek, a Gran Cruz da Ordem do Santo Graal. Isto aconteceu no Palácio Laranjeiras, no Rio de Janeiro, em 1960, que lhe é colocada por César Dorrego Monteiro, que se encontra agora, nesta foto, do Grão Conselho da Ordem do Santo Graal e diretor social da Sociedade Brasileira de Eubiose. Seguem agora fotos de arquivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Cá está uma foto do presidente JK subindo as escadarias do templo desta sociedade, na Praça da Vitória, em São Lourenço, acompanhado à sua direita por Hélio Jefferson de Souza, presidente da Sociedade de Eubiose, hoje falecido, e à esquerda por Jefferson Henrique de Souza, vice-presidente, também hoje falecido. Ao fundo, o secretário particular de JK, Serafim Melo Jardim, atual presidente da Casa JK, em Diamantina. Foto tirada em São Lourenço, no ano de 1972. Agora, uma foto de Dona Helena Jefferson de Souza, esposa do fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, o professor Henrique José de Souza, e Hélio Jefferson de Souza, presidente da sociedade. No segundo plano, a réplica da Taça do Graal, o candelabro e o triângulo com o olho do Eterno, o olho que tudo vê, que se encontra também na nota de $1 americano. Tudo isso no Templo de Maitreya, em São Lourenço, Minas Gerais. Nesta foto, em 1972, Juscelino Kubitschek discursa no Templo da Eubiose, dedicado ao avatar Maitreya, em São Lourenço, Minas Gerais. No fundo, a família Jefferson de Souza. Nesta outra foto, JK, em 1960, no Palácio Laranjeiras, na cerimônia em que recebeu a maior condecoração da Ordem do Santo Graal. Ao fundo, entre os jovens presentes, encontra-se Joãozinho 30, famoso carnavalesco brasileiro e membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aqui, Dona Sara Kubitschek, Afonso Eliodoro e o deputado Carlos Murilo, primo e amigo de JK, recebem Dona Helena Jefferson de Souza e Hélio Jefferson de Souza no Memorial, em Brasília, em julho de 1982. Aqui, a Gran Cruz da Ordem do Santo Graal, conferida ao presidente Juscelino Kubitschek no final de seu governo. Na parte de baixo, a frente da medalha com a pomba do Espírito Santo. E em cima, ao centro, a coroa da realeza ungida. As duas com 4 flores de lis. Esta é a foto da capa do livro intitulado JKJK, a Conexão Esotérica, de onde retirei essas fotos, onde vemos o presidente Juscelino Kubitschek entrando no recinto do Templo da Eubiose, em São Lourenço, acompanhado de Dona Helena Jefferson de Souza, em fevereiro de 1972. Aqui, uma vista frontal do Templo da Sociedade Brasileira de Eubiose, em São Lourenço, com um obelisco no centro da Praça da Vitória, que fica em frente ao templo. Rua Professor Henrique José de Souza. Sociedade Brasileira de Eubiose, templo dedicado ao avatar Maitreya. Agora eu vou atravessar a rua Henrique José de Souza. Sociedade Brasileira de Eubiose,
templo dedicado ao Avatara Maitreya. E agora eu vou caminhar em direção à antiga Praça da Vitória, hoje Praça Helena Jefferson de Souza, a esposa do fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Estou caminhando em direção à Praça Helena Jefferson de Souza. Chegamos até a praça, podemos já ver o obelisco no centro da praça, a vista frontal do templo. Praça Helena Jefferson de Souza. Praça Helena Jefferson de Souza, fundadora da eubiose, antiga Praça da Vitória. E agora, uma vista frontal do templo, um close, as duas taças do Graal. Eu fiz questão de apresentar as informações anteriores para evidenciar a credibilidade do senhor Henrique José de Souza, que, pelo que apresentei, não configura ser nenhum mané. Muito ao contrário, porque nenhum mané constrói uma instituição como esta, com vários templos espalhados pelo Brasil e com representações em várias cidades do Brasil e do exterior. Sem querer aqui fazer qualquer juízo de valor a respeito deste senhor Henrique, além de tudo, foi ele também patrono de várias lojas maçônicas, o que atesta algum conhecimento privilegiado, oculto e maçônico, que nenhum mané possui. Mudando de assunto, na primeira parte deste trabalho, eu relatei as partes envolvidas na área de inteligência, que requer coleta de informações para traçar cenários futuros. Contudo, para se ter uma maior precisão sobre esses cenários, é necessário também o conhecimento de fatos históricos, anteriores, relevantes, para que possamos compreender o enredo histórico do cenário em questão. É aí que entra a coleta de informações relevantes sobre cenários históricos passados, para então compreendermos o futuro. Para isso, trago aqui, para melhor compreensão histórica de fatos relevantes sobre a aventura humana na Terra, a seguinte live do jornalista Fernando Betete com o professor Vander Pugliese, intitulada Getúlio Vargas, estadista ou ditador? Porque você sabe, nós já tratamos aqui, o Stalin, né, o famoso pai dos povos, na visão do Jorge Amado, ele continuou financiando movimentos revolucionários vermelhos pelo mundo todo. E é claro, falharam na primeira vez e iam tentar a segunda. E o que começou então? Começou um Estado fascista, porque o Getúlio Vargas era fascista, né? E quando a gente fala isso, muita gente hoje, por ouvir a palavra fascismo e fascista como se fosse um xingamento, já percebeu? A pessoa que quer te ofender, ela te chama de fascista. Mas o fascismo não é um palavrão. O fascismo é uma doutrina criada por Benito Mussolini, que é o primeiro movimento que se levantou contra o marxismo internacionalista, não é? E o lado econômico do fascismo é muito curioso. As características do fascismo, a grosso modo, são o seguinte, Betete: nacionalismo. Olha o lema do Mussolini: Deus, pátria e família. Liberdade religiosa, ou seja, antimarxista. E mais ainda antimarxista no lado econômico. Por quê? Porque o fascismo tomando o poder, a tua empresa vai continuar sendo tua. Não vai ser estatizada como no marxismo. Eu ia explicar tudo isso, que eu explico todos os dias.
Mas aí eu resolvi verificar quem era a ministra. E descobri que ela é do Partido Comunista do Brasil. É isso mesmo, Brown? Confere? É isso. Ela mesma. Foi presidente do partido, né? Pois é. Aí eu lembrei que no comunismo não existe mercado. No comunismo não existe propriedade privada. Toda a produção no comunismo está na mão do Estado. O Estado é que é dono de fábricas, das pizzarias, das padarias, das oficinas mecânicas. Aí eu lembrei, gente, que o comunismo é um fracasso político, econômico, social e moral. E que a característica mais básica do comunista é a ignorância total sobre os princípios mais básicos de economia. Só que o fascismo, ele é trabalhista. Para você ter uma ideia, as primeiras leis trabalhistas do mundo foram instaladas em países fascistas. A primeira lei trabalhista do mundo é do Benito Mussolini, Carta de Lavoro, 1926. E aqui no Brasil a mesma coisa. Foi durante o Estado Novo fascista de Getúlio Vargas. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, carteira de trabalho, horas diárias para não ter abuso, férias, descanso semanal remunerado, essas coisas todas vieram do fascismo de Benito Mussolini. Então, precisa cuidar quando você quer ofender alguém, pensa bem, fascista não é uma ofensa, só se for para a cabeça de um comunista. Muito bem. Interessante. Olha só que coisa interessante, porque o fascismo ele é um intervalo entre o capitalismo dito liberal e o marxismo, porque ele cria leis trabalhistas e protege o empresário, que curiosamente não é chamado de trabalhador, né? Ele trabalha mais que o empregado, mas não é chamado de trabalhador. O trabalhador é só o empregado, né? Na cabeça do pessoal da esquerda. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. Então veja, o fascismo naquela época, ele foi adotado por muitos países do mundo, muitos. Ele apareceu nos anos 30 como resultado, o melhor resultado econômico entre o capitalismo falido depois da queda da Bolsa de Nova York e o marxismo, né, violento, sanguinário lá do Stalin. Então, ser fascista era uma coisa totalmente natural. Todos os religiosos do mundo eram fascistas. Por isso que tem que ir com calma com esse negócio aí de ofender alguém chamando de fascista. Não é por aí. Está errado, isso aí está errado. Mas então, começou o Estado Novo. Estado Novo é o mesmo nome do governo fascista de Portugal, lá do Antônio de Oliveira Salazar. Estado Novo. O Getúlio criou a consciência nacional. Na Semana da Pátria, tinha o dia do desfile da raça. Ele criou a consciência de raça brasileira. Os menininhos negros vestidos de escravos, índios, os portugueses, lá os bandeirantes desfilavam todos irmanados naquela criação, né, de uma raça brasileira. É o início de tudo. Foi pouco tempo depois de acabar a escravidão. Né? Havia muita diferença social no Brasil e cultural, porque o Brasil recebeu imigrantes do mundo inteiro e cada grupo de imigrantes, claro, mantinha suas culturas nacionais de origem. Isso tinha que ser amalgamado para dar o Brasil, a nação brasileira e a consciência nacional, não é? E o nacionalismo do Getúlio durante o Estado Novo foi patente. Veja, ele, filho de fazendeiros, tirou o Brasil de fazendeiros e colocou o Brasil na rota da industrialização, da modernização. Isso é inegável. Veja só, no Estado Novo, que é uma ditadura, né? Agora, o que é ditadura? Né? O que é ditadura? Nós podíamos fazer uma live discutindo, uma live aberta, né? O que é ditadura? Se o povo se sente bem, se o povo se sente protegido, é ditadura contra quem? Não é? Nós estamos vivendo hoje uma ditadura. O povo brasileiro está feliz? Está se sentindo protegido? Isso tem que ser muito bem ruminado, não é? Veja, ele ficou 8 anos como ditador. Eu não acho que é uma ditadura, porque, veja só, o ditador Getúlio Vargas, nesses 8 anos, depois do almoço de domingo, ele saía sozinho,
caminhar nas ruas do Rio de Janeiro sem guarda-costas. Ele não tinha guarda-costas. Acender seu charuto e sair a caminhar nas ruas do Rio de Janeiro. Um ditador faz isso, não é? Então, essas leis trabalhistas, esse impulsionamento da industrialização, criou muito emprego. Ele criou a primeira acearia brasileira, a primeira siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Muita atenção ao que ele vai falar aqui agora. Ele criou a Vale do Rio Doce, a maior mineradora da história humana, que depois de muito tempo foi doada pelo Fernando Henrique Cardoso, a maior narcotraficante do mundo, que é o Jorge Soros. Ele criou o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a Fábrica Nacional de Motores. Lembra do FENEME, quando a gente era criança, tinha aqueles caminhões enormes, FENEME brasileiros. Ele criou a Força Aérea Brasileira. O Brasil não tinha Força Aérea. Em 1941, o último país da América a ter Força Aérea. Até a Bolívia tinha Força Aérea e nós não tínhamos. Então, não há dúvida nenhuma que o Getúlio modernizou o país. Agora, tinha censura? Tinha censura. Tinha censura. Não tinha partidos políticos, não tinha eleição. Ele nomeava os governadores, que eram chamados de interventores, e os interventores nomeavam os prefeitos das cidades. Tem até uma passagem curiosa que demonstra, né, o ditador, ele foi visitar Manaus durante a ditadura do Estado Novo, nesses 8 anos. Né? E o interventor lá do Amazonas falou assim: presidente, tem uma cidade aqui no interior que eles estão continuando a fazer eleição. Lá continuam os partidos funcionando, eles continuam fazendo eleição para prefeito. O Vargas deu uma baforada e falou assim: deixa eles se divertirem, não tem problema nenhum. Não caracteriza uma ditadura, né? Se fosse um ditador, com esse estereótipo que tem na nossa cabeça, né? Como assim? Vai lá e prende todo mundo. Então, sim, sabe, era uma ditadura tupiniquim, só que foi um período do Brasil, dos 3 períodos de maior avanço na economia e na sociedade brasileira, foi esse período aí, dessa tal de ditadura do Estado Novo. Né? Dá para discutir bastante sobre isso. Sim. Né? Agora, o problema de Getúlio, se você pudesse se encontrar com ele, presidente, qual foi o teu problema durante o Estado Novo? Ele ia dizer na hora: a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Durante o governo dele, ele se aproximou dos países do eixo, dos países fascistas, que saíram da ditadura da libra esterlina. Um dia nós podíamos tratar sobre essa economia, para as pessoas entenderem por que dólar. Por que todo mundo só fala em dólar e agora estão correndo a comprar dólar porque acham que o dólar vai disparar? Por que o mundo é obrigado a usar dólar? Né? Naquela época, até 1944, era a libra esterlina, era a moeda inglesa. Porque é fácil. Se você é obrigado a usar a libra esterlina, só a Inglaterra pode emitir, fabricar dinheiro libra esterlina. Novamente, preste muita atenção ao que ele vai falar aqui. Então, quanto mais ela importa, mais rica ela fica, porque você é obrigado a aceitar a moeda dela. Essa é a ditadura do dólar de hoje, né? Que é os Estados Unidos, né? O único país que quanto mais importa, mais rico fica. Uma coisa doida. Aí os países fascistas, e está aí a raiz da Segunda Guerra Mundial, né? Tem gente que pensa de uma maneira bem infantil que havia lá umas pessoas malvadas e os bonzinhos se uniram para destruir as malvadas. Isso é desenho animado. Guerra não é assim. Guerra é sempre econômica. O que os países fascistas combinaram de fazer? Sair da ditadura da libra esterlina inglesa e trocar os produtos. Olha só que esperteza. O Vargas estava no poder há 2 meses, janeiro de 31. Mussolini mandou da Itália uma esquadra de hidroaviões, que a Itália fabricava e queria exportar, mas o mundo estava quebrado. Veio ao Rio de Janeiro, né? Teve lá uma grande festa, um navio da Marinha Italiana e tal, recepção pelo presidente Vargas e tal, e aí o comandante da esquadrilha falou assim: o senhor se interessa em comprar esses aviões para o teu exército? Ele disse: seria muito interessante modernizar nossas forças armadas. Pois então, só não tem café sobrando aí? Vamos trocar por café. Fantástico.
E assim o Vargas se aproximou do Japão, fascista, e da Alemanha. A Alemanha, a Itália e o Japão, contra os quais depois lutamos, em 42, foram os maiores parceiros do Getúlio Vargas do Brasil, trocando produtos, fazendo escambo, não é? Escapando da ditadura da libra esterlina. Veja que coisa curiosa, as pessoas não falam sobre isso, né? Então a economia começou a deslanchar. Eu tenho cacau, eu tenho algodão, eu tenho couro, eu tenho café, eu tenho açúcar, eu vou trocar pelas máquinas que eu preciso, pelos caminhões que eu preciso, né? Por armas, por aviões e tudo mais. Muito bem. E isso estava pegando uma velocidade muito grande a nível mundial, não era só o Brasil. A Argentina entrou nessa, a Nicarágua, o Peru, a China, a Hungria, a Polônia, a Espanha, Portugal, todo mundo estava se aproximando desse novo método econômico. Inclusive o discurso do Getúlio, que ele fez num navio de guerra, deu um bafafá enorme na imprensa estrangeira, né? Falando mais ou menos isso, lá era 10 de junho de 40. O método econômico está raiando no horizonte do mundo e o mundo só vai ganhar com isso. Você vê, ele não falou, não deu nomes aos bois, mas quem foi atingido na hora, né, que foi o capital inglês, né, as multinacionais, os banqueiros. Muito bem. Esse é o Estado Novo. Aí, em 41, os japoneses atacaram Pearl Harbor, no Havaí, onde tem uma base americana. Os americanos entraram na guerra. Muito bem. Presidente Roosevelt, ele precisa desembarcar tropas e material bélico na Europa, mas os americanos não tinham tecnologia para atravessar o Atlântico por ar. Por mar era difícil por causa dos submarinos alemães. Então eles precisavam urgentemente de um lugar para pousar, encher os tanques e decolar novamente. Olhando no mapa do Atlântico, você vê na hora que o lugar ideal e único, o saliente brasileiro, o Nordeste brasileiro. Recife, Natal, né, Fortaleza, Fernando de Noronha. Então os americanos apontaram suas armas contra o Brasil. O Getúlio Vargas vai ter que lutar contra o eixo, seus parceiros econômicos, e vai ter que ceder bases militares aqui no Nordeste do Brasil. Agora tu imagina o sapo que esse Vargas teve que engolir. Tu imagina o que é isso? Você virar as costas para os teus parceiros econômicos e ter que entrar numa guerra que você não quer. Quando perguntavam para o Getúlio, e aí a guerra? Porque a guerra começou em 39 lá na Europa, né? Ele diz, é mais fácil uma cobra fumar do que nós entrarmos nessa guerra. Não temos interesse nenhum, não temos nem forças para lutar nessa guerra. O que nos interessa é vender para quem quiser comprar. E a neutralidade numa guerra ela é muito útil, né? Porque você pode vender para quem quiser, né? Para os dois lados. Muito bem. Forçado pelos afundamentos de 5 navios brasileiros mercantes, que a imprensa colocou sendo afundados por submarinos alemães, o Getúlio, que estava fazendo um diário desde 1930, na Revolução de 30, ele começou esse diário. Hoje, afundamento do Baipendi, supostamente por submarinos alemães. Então, ele sabia que tinha alguma coisa por trás disso, que era para forçar a entrada dele na guerra, e funcionou. Né? Depois desses afundamentos, ele declarou guerra contra o eixo em 22 de agosto de 42. Então, até 42 ele conseguiu ficar neutro. Em 42 já não mais, e tivemos que declarar guerra contra o eixo. Muito bem. Os americanos colocaram suas bases ali no Nordeste para fazer o trampolim da vitória, né? Para desembarcar lá no Marrocos, que está na Copa aí, ó, Casablanca, aquela coisa toda. Deu certo o plano americano e o Getúlio então foi pressionado a participar da guerra. Assim como se fosse para provar que ele virou inimigo mesmo da Alemanha, da Itália e do Japão. E tem uma passagem muito curiosa aqui, por isso que eu sou getulista, sabe? Ele deve ter sido um estadista de calibre enorme, que não dá tempo da gente entender. Os americanos, depois do ataque japonês a Pearl Harbor, forçaram toda a América Latina a entregar para eles, olha o crime,
todos os japoneses e descendentes que tinham emigrado para a América Latina e colocaram esses japoneses e seus descendentes em 600 campos de concentração na Califórnia. Os únicos japoneses e descendentes que não foram entregues para os americanos foram os brasileiros, foram defendidos por Getúlio. Getúlio disse, não, senhor. Eles são brasileiros, não tem nada a ver com o que o governo do Japão fez, ninguém vai colocar a mão neles. Né? Protegeu os descendentes e imigrantes japoneses que estavam morando no Brasil, que você sabe, o Brasil é a maior colônia japonesa fora do Japão, né? É. Veja o que os americanos fizeram, campos de concentração, para cidadãos comuns, pô, não é para militar. Não é? E aí, então, Getúlio Vargas foi pressionado a participar da guerra. Vai ter que montar uma tropa. Então, ele criou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, cujo símbolo é uma cobra fumando. Olha a ironia, né? Ele dizia que era mais fácil uma cobra fumar, e a cobra fumou. 2 anos para preparar uma divisão de exército, 25 mil brasileiros. O armamento do exército brasileiro era alemão. A doutrina e a farda eram franceses. Como é que vai ficar isso? Vai ter que renovar tudo. Farda americana, chicletes americano, canhão americano, gasolina americana, jipe americano, avião americano. Então, o Brasil deu muito dinheiro equipando as Forças Armadas Brasileiras com todo esse material americano, treinarem essa tropa de forma bastante rápida e enviarem para a Itália. A FEB chegou na Itália em julho de 44. Olha, 2 anos depois da declaração de guerra, ficou pronta a FEB e entrou em combate na Itália. A sorte dos brasileiros, que não estavam preparados de maneira alguma para isso, a maioria absoluta dos febianos era de agricultores que nunca tinham visto um fuzil na vida, não é? Foram treinados de maneira muito rápida. Chegaram lá despreparados, saíram aqui de um calor infernal para chegar lá na neve, na Itália. Entramos em combate em setembro de 44, participamos de uns combates ali até acabar a guerra. Depois de 1 ano, a FEB voltou. Muito bem. Resumo da Segunda Guerra Mundial. O capitalismo e o comunismo venceram a guerra. Não é possível esquecer que o Brasil foi aliado de Stalin. Um dos aliados era a União Soviética. Olha só, o Brasil foi aliado de Stalin, da União Soviética. Por isso que eu dou risada por dentro quando eu vejo, morreu um pracinha, foi lutar pela liberdade nos campos da Itália. Liberdade? Aliado a Stalin? Vamos com calma nisso aí, não é? Claro, foi força da história e o Getúlio pensou no Brasil. Você também faria o mesmo? Se ele não declara guerra contra o eixo, o Brasil seria invadido pelos Estados Unidos, seria muito pior. E isso depois foi descoberto, havia um plano de invasão do Brasil. O Getúlio, né, andou sobre ovos, ele foi um grande estadista, de novo, pensando no Brasil, não é? Muito bem. Este é o momento para nos questionarmos por qual motivo os Estados Unidos fizeram questão de que o Brasil entrasse na guerra. Mesmo porque a guerra terminou em maio de 1945 e os brasileiros só chegaram para lutar na Itália em setembro de 44, praticamente no final da guerra. Fez alguma diferença para o destino da guerra? Ou foi apenas pretexto americano para retirar o Brasil do eixo fascista-nazista? Mas ainda, por qual motivo chegar ao extremo de traçar planos para uma invasão do Brasil? História mal contada, não é? Sabia os Estados Unidos da existência de algum interesse mútuo Brasil-Alemanha nazista de Hitler? E se soubesse, seria tão importante a ponto de planejar uma possível invasão do Brasil, caso Vargas negasse declarar guerra ao eixo Itália, Alemanha, Japão? A seguinte entrevista de Antônio Gasparetto com o arqueólogo Aurélio de Abreu, no programa Sexto Sentido, transmitido pela TV Gazeta, introduzirá um novo cenário passado, desconhecido e nunca divulgado, que completará o cenário futuro, ao qual
eu chegarei ao final deste trabalho. Assistam. É quase que impossível a gente deixar de pensar na Amazônia como um lugar cheio de surpresas, uma caixinha de surpresas, não é isso? O que realmente existe na Amazônia? Que civilizações viveram ali? Será que já teve civilizações ali ou não? Uma vez que ela está tão dentro ali daquela área onde os incas, né, se desenvolveram. Quer dizer, há muitas perguntas ainda sem respostas. E para falar um pouco desse fascinante assunto que é a arqueologia, principalmente no Brasil, eu quero trazer para vocês um amigo meu que entende para burro disso e que vai nos contar histórias incríveis, que é o Aurélio de Abreu. Faz favor, Aurélio. Prazer em estar novamente com você. Obrigado. Grande prazer. Oportunidade de sentar. Quer pegar o microfone ali, faz favor. Só para vocês localizarem um pouquinho, o Aurélio de Abreu é professor de antropologia na Faculdade Casper Libero e na Universidade de Guarulhos. Além disso, ele é arqueólogo com especialização em cultura indígena das Américas. Existe alguma pesquisa, existe alguma coisa sobre a Amazônia? Nesse sentido arqueológico? Alguma coisa tem sido feita, mas o número de indagações é muito maior. Meu último livro, um presente para você. Você observa obrigado. Que aqui embaixo eu digo, além do mais, os mistérios. Além do mais, os mistérios, né? Olha, gente, deixa eu mostrar aqui para essa câmera, acho que vai dar para ver melhor. Veja bem. Não é o primeiro, não, né? Você tem vários, não é isso? 25. Beleza, 25, gente. Estou fazendo arqueologia, em geral, desde 1965. Sei. Fora disso, como você sabe, fui o único arqueólogo brasileiro a trabalhar na Ilha de Páscoa. Vamos entrar um pouquinho hoje na Amazônia, né? O que é que existe na Amazônia de interessante no campo da arqueologia? Bom, no campo real, palpável, aquilo que se conhece. Várias culturas que deixaram questões a serem respondidas. Existem diversas peças, as quais não temos explicações, e lendas, muitas lendas. Fala-se, por exemplo, da existência de uma cidade perdida. Uma cidade de pedra que tem sido procurada ao longo dos anos. O coronel Fawcett perdeu-se procurando essa cidade e até hoje não voltou. Desde 24 é muito tempo, acho que ele não volta mais. Essa história é famosa, é. Quem foi o coronel Percy Fawcett? O duradouro mistério por trás do desaparecimento de Percy Fawcett. Percy Fawcett foi uma inspiração para Indiana Jones e o Mundo Perdido de Sir Arthur Conan Doyle, mas seu desaparecimento em 1925 na Amazônia permanece um mistério até hoje. Para contextualizar o assunto, este livro aqui nos responde. Inside the Jamestown File, por dentro do arquivo Jamestown, publicado por Ken Thomas e David Hart Childress. O coronel Percy Fawcett foi um representante britânico para a Bolívia, Peru e Brasil e havia sido contratado para pesquisar as remotas florestas na fronteira entre esses três países. Partindo da Grã-Bretanha em 1925 para procurar uma cidade perdida nas florestas do Brasil, Fawcett desapareceu para sempre com seu filho Jack e um outro jovem chamado Halite. Para completar o cenário, no mesmo livro, Ian Fleming foi influenciado por seu irmão mais velho, mas não se tornou ele próprio escritor das novelas de James Bond, o agente 007, até depois de ter servido na inteligência britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Seu irmão Peter Fleming era escritor e aventureiro, que escreveu o livro Brazilian Adventure, Aventura Brasileira, em 1933, a verdadeira história de uma expedição britânica em busca do explorador perdido Coronel Percy Fawcett. Peter Fleming participou da expedição, uma busca através da região do Mato Grosso, no Brasil,
na tentativa de encontrar o coronel Fawcett, uma figura muito conhecida, especialmente na Grã-Bretanha. Independente disso, você tem aquela famosa história das pirâmides amazônicas, da morte do jornalista alemão Karl Brugger. Pera, como é que é essa história, né? Conta para nós como é que é essa história toda das pirâmides no Amazonas. Como é que é essa história do assassinato? E a história... é que se sabe, né? O que se sabe é o seguinte: um piloto da Swissair, Schmidt, estava em Manaus. Aí chega perto dele um índio, maltrapilho, sujo. Chega perto dele e pede um prato de comida em alemão. Ele se espantou, um índio falando alemão. Aí disse: bom, eu pago a comida, mas você me conta a história. Claro. O índio disse: bem, eu não sou bem índio, eu sou mestiço. Meu pai era alemão de um grupo nazista que veio para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, preparando a invasão do Brasil em 1939. 2.000 nazistas vieram para a Amazônia. E eles atingiram a minha tribo, que vive nas ruínas de uma antiga cidade de pedra no Alto Amazonas, ali na confluência do Rio Negro, perto do Rio Jamundá, ou seja, uma região mesmo de floresta bruta, tropical. Foi um prato cheio. O piloto suíço achou aquilo uma maravilha, pagou a comida para ele, voltou para a Suíça, contou para o Erich von Däniken. O Erich von Däniken, atrás sempre de novidades, montou uma expedição, veio ao Brasil. O governo brasileiro, sempre cioso, sempre cuidadoso, proibiu o Däniken de entrar na floresta com índios. Por causa daquela coisa dos nazistas terem entrado lá? Também pelos nazistas, também pela proteção da arqueologia, também porque, bom, aquelas coisas do Brasil, não vamos nos perder. Sabe. O mistério dos mistérios, o maior mistério é eles, né? Bom, aí o Däniken voltou, reclamou, deu uma entrevista para a revista Stern. E a revista Stern mandou para o Brasil um jornalista que era o seu representante para a América Latina. Falava muito bem espanhol, arranhava o português, um rapaz de grande inteligência, o Karl Brugger. Aqui está a fotografia dele. Este moço foi assassinado no Rio de Janeiro. Foi assassinado no Rio de Janeiro em 1984, em janeiro de 84. Por que ele foi morto? Uma coisa estranha. Segundo o companheiro dele, que é esse que está aqui ao lado, um cidadão chegou perto dele, disse alguma coisa em português que o outro alemão não entendeu. O Karl Brugger concordou, acenou com a cabeça e o cidadão que perguntou puxou o revólver e deu-lhe 3 tiros no coração. Mistério absoluto, prende, não prende, Blitzmil, a embaixada alemã no Rio de Janeiro protestou. Quem era o Karl Brugger? Karl Brugger era nada mais, nada menos o autor de um livro que é proibido no Brasil, A Crônica de Akakor, o qual foi editado em Portugal, na Inglaterra e na Alemanha. Ainda é proibido até hoje? Hein? Ainda é proibido até hoje? Acredito que sim, porque só tem essa edição portuguesa. Gente, estamos com um livro proibido, gente. Bom, o Karl Brugger dizia neste livro que ele entrevistou o índio Tatum Canara, aquele índio que falava alemão. O índio contou para ele a história da tribo, a história da cidade em ruína, a história de 3 pirâmides que existiriam na cidade e, mais ainda, que 2.000 soldados alemães tinham vindo e uma parte deles ficou na Amazônia, vivendo entre os índios. Muitos se casaram, miscigenaram-se e viveram por lá. O Karl Brugger, com isso, recolheu as informações, várias horas de gravação e lançou na Alemanha esse livro de Chronique von Akakor, que tem edições em inglês e em Portugal. Em suma, é uma história complicada porque ela atinge a ideia de que haveria uma certa cumplicidade do governo brasileiro de então quanto a essa entrada dos alemães no Brasil. Claro. Lembramos ainda que Getúlio Vargas e o próprio general Eurico Gaspar Dutra eram muito ligados à Alemanha. O Dutra tinha a mais alta condecoração alemã, a cruz, a águia de ouro do Reich. Todo esse pessoal fascista era afim, né? Bem afim. Eles se davam bem, a ideologia estava ali, né? Ali, né? Bem pertinho. Bom, então essa história vai mais longe. Um avião alemão cheio de suprimentos caiu na Amazônia e isto resultou na morte de um outro cidadão, o senhor Súcuros, que era piloto nazista e que depois da guerra também se estabeleceu no Brasil. O Brugger foi assassinado
E os amigos dele, aqueles que tinham tentado ir até a cidade perdida e sempre foram interrompidos, foram morrendo um a um. Roldão Pires Brandão, o mesmo cidadão que me deu esta peça aqui, Lerrel de Silibon, quase todos morreram assim. Esse também que te deu essas peças? Esse que me deu esta peça aqui morreu de uma morte assim meio estranha. Foi fuzilado por um pistoleiro que teria sido contratado por alguém e levou um tiro à noite. Coisas estranhas, né? Para você, qual é seu palpite? Quer dizer, que forças seriam essas? Seriam forças das pessoas que moram lá? Seriam forças do governo que quer que a população venha saber o que esse passado tão próximo andou fazendo ali com alemães, né? Saber lá, né? O que pode estar por baixo disso, que o povo nunca veio saber, que esse segredo de Estado, entre aspas. Ou seria o pessoal que mora lá na cidade mesmo? Como é que é? Qual é seu palpite? Bom, nós temos que separar a história em dois pontos totalmente diferentes. Um deles, a indiscutível, a absolutamente certa, vinda de alemães, de nazistas ao Brasil e de uma profunda infiltração nazista antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Note bem, o Brasil até hoje é rota obrigatória de passagem de ex-nazistas, de organizações de proteção a agentes nazistas na América do Sul. Portanto, essa gente tinha muito dinheiro, eles saquearam a Europa, eles se estabeleceram em vários pontos, eles não teriam interesse de serem descobertos. Inclusive, a exploração do Jari, ela tem aspectos nebulosos, que até hoje não foram levados a fundo. Há um submarino alemão, sem dúvida alguma, desaparecido dentro da Amazônia, que sabemos que ele penetrou no rio Amazonas. Se saiu ou não, não se soube. É um submarino desaparecido, é um daqueles grandes submarinos de 2.800 toneladas do Terceiro Reich. Sem dúvida alguma, a Alemanha tinha interesses muito grandes na área da América do Sul. A outra parte se insere na legenda das cidades perdidas. Essa legenda foi coberta e foi citada desde o descobrimento. Você disse, aliás, com muita propriedade na abertura da minha apresentação, de que nós estamos realmente muito perto da área incaica. Eu mesmo encontrei ruínas, sem dúvida algumas incaicas ou pré-incaicas, na Bahia, numa expedição que fiz alguns anos atrás. Na Bahia? Na Bahia. Que coisa interessante. No município de Brumado. Então, quer dizer... E o que é que se encontrou lá? Pedras? Eu encontrei um resto de uma cidade em pé. Resto de uma cidade? Exato. Isso foi dado no Fantástico na época. Eu não sabia. Bom, então, existe realmente muita fumaça para não ter fogo por trás disso. Claro. Em relação à existência de cidades perdidas. Eu vi, aliás, nesse etc. texto aqui eu vi foi nesse que você mostrou uma pequena fotografia de uma cidade, acho que é no seu livro, né? Que tem um retratinho de parece uma pirâmide. Não. Isso está na revista Planeta. Deixa eu ver, traz aqui, deixa. Que foi editada na época. Há pouco tempo. E eu achei interessante, né? Porque como é que pode achar uma pirâmide, gente, no meio de um matagal daquele, né? E de repente uma pequena fotografia como essa mostra que... não sei se dá para ver bem aí na câmera, tá? Você veja, a floresta e o pico da pirâmide claríssimo, né? Destacando no relevo. Isto foi uma fotografia obtida pela expedição do Däniken de avião. Eles não conseguiram ir ao local. Não conseguiu chegar lá. Porque foi proibido. Agora, esta fotografia foi tomada pelo grupo do Däniken e é uma publicação americana, Ancient Skies, e é assinada pelo próprio Erich von Däniken na época. Nossa, mas é claro, essa fotografia é clara que isso é uma pirâmide, não pode ser um relevo comum, né? Quer dizer, o que é que está por baixo daquele matagal todo, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Vocês já devem ter percebido que eu gosto de introduzir aqui e ali fatos, comentários, trechos de discursos reais da nossa atualidade para que sirvam de exemplo de como funciona a manipulação humana. Manipulação esta que possui um termo técnico e específico que é engenharia social. Então eu termino esta live do Betete do professor Pugliese com o trecho que segue, que exemplifica esta engenharia social aplicada no cotidiano das pessoas, sem que elas próprias percebam que estão sendo alvo desta arma sociológica, muito conhecida por sociólogos da Sorbonne, da Escola de Frankfurt, do Instituto Tavistock, etc. Assistam, e em seguida voltarei ao tema
de Karl Brugger, com mais detalhes sobre o seu livro. Terminada a guerra, quem perdeu a guerra? O fascismo. O Japão, a Itália, a Alemanha. O fascismo perdeu a guerra. O Getúlio, então, tirou a sua roupa de fascista e se vestiu de democrata. Ele acabou com os resquícios de fascismo que havia no Brasil. Havia um órgão de imprensa, de censura, chamada DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele fazia a censura política e fazia uma censura artística que eu julgo muito oportuna e saudável. Por exemplo, no tempo do Estado Novo, do DIP, você é compositor de samba. Isso aconteceu, inclusive, tem até a letra do samba do Ataúfo Alves, grande sambista brasileiro, que dizia assim, eu não vou lembrar da letra toda, mas é um otário quem vai trabalhar, não é? É mais um otário. No bonde de São Januário vai mais um otário que vai trabalhar. E ele não podia gravar, tinha que ir lá no DIP com a letra, não é? Cantar lá para o DIP para ganhar a autorização para ir para a gravadora. E quando o DIP viu essa letra, mas peraí, você está endeusando a vadiagem, a vagabundagem? Essa música está proibida. Então o Ataúfo Alves, já que a música era bonita, ele mudou radicalmente. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Aí o DIP deu autorização para ele gravar. Então, eu acho isso muito poderoso e muito útil. Agora, tu imagina hoje, Betete, com esse lixo todo que nós estamos vivendo na nossa cultura, o DIP não ia ter paz e não ia ser nada gravado, não é? Estão jogando muito lixo em cima do nosso povo, pelo amor de Deus. A baixaria está enorme, né? Bom, você conhece, né? Nada disso é por acaso ou fruto do caminhar natural da humanidade. Ao contrário, é tudo fruto de uma agenda de engenharia social implementada no topo por organizações globalistas com o único propósito de arruinar a civilização com vistas ao incremento do domínio e escravização humana. Este é o lema do rito escocês da maçonaria, Ordo Ab Chao, que se traduz por ordem através do caos. Mas enfim. Mas, professor, eu vou ter que interromper, porque nosso tempo chegou ao final. Bom, pessoal, assim como eles, nós também estamos esgotando o nosso tempo. Já passamos de 1 hora de live. Vamos então agora encerrando por aqui esta parte 4 de Agenda Globalista e voltarei em breve com a parte 5, dando continuidade a este assunto do Karl Brugger, detalhando algumas partes importantes do livro dele, que é este aqui, ó. E que não foi mencionado pelo arqueólogo Aurélio de Abreu na sua entrevista com Gasparetto. Indo além, colocando fatos históricos em sua devida sequência e esclarecendo outros, para então chegarmos de forma compreensiva aos fatos atuais. Muito obrigado e até lá.